O Tribunal de Justiça do Amazonas e a Universidade Federal do Estado assinaram um acordo de cooperação técnica para criar bancos com profissionais que possam atuar como intérpretes das línguas dos povos indígenas. O objetivo é facilitar o acesso dessa população à justiça. A compreensão da língua falada por várias etnias indígenas não é uma tarefa fácil, inclusive nos processos judiciais, como explica a presidente da Comissão de Amparo e Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas da OAB no Amazonas. Catucunaina, na minha língua indígena, significa como vai você? É importante que eu inicie a minha fala dessa forma para que quem me escuta compreenda a dificuldade que grande parte das populações indígenas no Brasil ainda enfrentam em escutar um idioma que não é o seu e se fazer entender nesse idioma. O estado do Amazonas tem 53 etnias que falam cerca de 40 línguas. O Judiciário do Amazonas precisou garantir o acesso dessa população à justiça. Para isso, o TJ e a Universidade Federal do Estado assinaram um acordo para criar um banco com profissionais intérpretes e peritos antropológicos para a tradução das línguas faladas pelas várias etnias nas audiências e processos. Os profissionais serão capacitados por entrevistadores forenses para mediarem a comunicação, que vai facilitar a compreensão da cultura dos povos tradicionais indígenas, assegurando os direitos dessa população. Que é um pequeno passo muito singelo, mas importantíssimo para que nós alcancemos, né, os nossos objetivos em prol das nossas lutas e que essas barreiras linguísticas elas sejam, de uma certa forma, minimizada. Com a ajuda dos profissionais da Universidade Federal do Amazonas, a perícia antropológica vai permitir o esclarecimento de fatos de acordo com os costumes e tradições de cada etnia, e cada caso será analisado dentro do contexto social da comunidade indígena. Este acordo permitirá levar aos jurisdicionados a justiça com mais eficiência, com mais qualidade e se tratando dos indígenas, que são pessoas que precisam cada vez mais de toda essa interação e de toda essa troca de conhecimento. A universidade não vai a essas áreas para apenas ensinar, ela vai fundamentalmente para aprender. Bom, e agora para a gente detalhar o assunto, eu converso ao vivo de forma remota com a juíza auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça do Amazonas e a idealizadora desse projeto, Bárbara Nogueira. Olá, Bárbara, muito bom dia para você. Bom dia, porque Bárbara está falando do Amazonas e lá é 1 hora menos. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, obrigada. Bom, a gente acompanhou na reportagem muito bacana aqui a fala do reitor no finalzinho, que ele diz, olha, nós vamos ensinar e aprender também, né? Como é que surgiu a ideia da criação dessa parceria com a universidade? Bom, na verdade, a nossa situação no Amazonas e também em outros estados é bastante singular. Nós temos um grande número de jurisdicionados que pertencem a populações tradicionais e, no caso específico do Amazonas, nós temos um grande número de povos indígenas. Então, a título de exemplo, eu sou titular da comarca de Tabatinga. Na minha comarca, eu tenho um grande número de jurisdicionados que falam o idioma correspondente à sua etnia, que é ticuna. Nós temos também cocamas e canamaris em menor quantidade. Nas proximidades, nós temos também a região do Vale do Javari, que também tem uma imensa diversidade étnica e, via de consequência, linguística. Temos também a comarca de São Gabriel da Cachoeira, que tem uma das maiores diversidades linguísticas e socioculturais do país. Então, como o judiciário pode não atender o jurisdicionado que ali reside e não se sente confortável, muitas vezes, falando português ou não domina o idioma português. Ele quer se fazer entender na sua língua materna e também quer ter a oportunidade de se expressar naquela língua. Então, é interessante que a gente observe que quando a pessoa vai até o Poder Judiciário, normalmente estão sendo tratadas questões complexas. O próprio rito, né, do Poder Judiciário é um rito um pouco mais complexo. Então, se a pessoa não tem o conhecimento daquele rito e aí não tem a oportunidade de compreender o que está sendo tratado ali na sua língua materna, fica mais difícil ainda.
né? A gente não pode falar em acesso à justiça, em acesso a uma justiça realmente eficaz, eficiente e justa, se essas peculiaridades não estiverem sendo levadas em consideração. Então, a partir disso, na gestão do atual presidente do tribunal, desembargador Flávio Pascarelli, surgiu essa ideia de colocar em prática o banco de intérpretes e peritos. Assim, nós vamos poder formalizar e profissionalizar essas pessoas para que atuem ao lado do Poder Judiciário, para garantir que o acesso à justiça esteja sendo concedido em atenção a todas essas peculiaridades linguísticas e socioculturais. Doutora, pegando o gancho aqui das peculiaridades socioculturais, essa parceria ela vai ajudar também não só na barreira da língua, né, como nos laudos, nas questões antropológicas. O que isso significa? Qual vai ser a atuação específica? Em que casos isso é levado em consideração? No estado do Amazonas, nós ainda temos algumas comunidades que nós chamamos de comunidades de recente contato. Então, é muito importante que a gente tenha a oportunidade de realizar, por exemplo, uma perícia antropológica. E também fazer essa ponte de interpretação, porque quando a gente está falando tanto da perícia antropológica como da questão dos intérpretes, nós não estamos falando de uma simples tradução de palavras e expressões. Nós estamos falando também em uma questão de interpretação contextual. É preciso que fique claro o contexto em que ocorreu determinada situação em uma comunidade e o contexto em que ela está sendo tratada no âmbito do Poder Judiciário. E para isso a gente conta com os intérpretes e para isso a gente conta também com a perícia antropológica. Essa perícia ela é de fundamental importância, principalmente em situações que ocorrem no interior dessas comunidades em que residem as populações tradicionais e também em outras situações que, apesar de não ocorrerem no interior dessas comunidades, tem povos tradicionais ou povos de recente contato também envolvidos. E aí a perícia pode se fazer necessária ou não. Se fazendo necessária, é importante que nós tenhamos profissionais que sejam treinados para atuar naquela situação e também para que possam auxiliar o Poder Judiciário. E um destaque que foi essa parceria da UFAM nos levou a fazer, porque a UFAM também já tem polos de atuação no interior do estado do Amazonas. Então, isso facilita muito até o contato de maneira presencial, considerando que nós ainda temos uma dificuldade com a questão do serviço de internet, que não é tão bom em todo o estado do Amazonas, principalmente nas áreas mais remotas do interior. Então, essa parceria faz com que esses profissionais possam atuar junto com o Poder Judiciário também de maneira presencial e presencialmente também nas comunidades tradicionais, que é o nosso maior objetivo. Doutora, rapidinho, que o nosso tempo já terminou. Começa quando esse atendimento já com os profissionais capacitados? Qual é a previsão? A previsão é que se inicie esse ano ainda. Nós estamos iniciando o credenciamento e por volta de 30 a 40 dias nós já queremos iniciar no âmbito processual. Perfeito, então. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Parabéns pela iniciativa de vocês, viu? Boa tarde. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Boa tarde. Por hoje é só. Até amanhã. Tchau, tchau.